Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Última segunda-feira de cada mês é o dia que a gente faz aquele vídeo da carteira do YouTube. Toda a nossa playlist você pode acompanhar em andamento da carteira, essa série que começou em novembro de 2016. Tá? Como é que consiste essa série? Consistiu de um investimento inicial numa carteira fictícia de R$100 mil e aportes mensais de 2 mil que seguem até hoje. A gente não reajustou esses aportes pela inflação. A gente continua seguindo toda essa carteira, né, mês a mês com esse aporte de 2 mil. O que é importante deixar claro para vocês? Tá? Embora o Dica de hoje seja uma casa de análise registrada na APIMEC, embora eu seja analista CNPI e possa fazer recomendações, essa carteira em si, ela não é uma recomendação. Existem ativos dentro dessa carteira que inclusive a gente já passou para recomendação de venda. Existem ativos nessa carteira que nós nunca recomendamos, por exemplo, mas o que a gente faz? A gente já está desde 2019, até teve uma pessoa que me corrigiu da última vez, porque eu falava de 2018, mas teve uma ação que entrou em 2019. A gente está desde 2019 sem mudar nenhum ativo. Inclusive já teve empresa até que entrou em recuperação judicial aí dentro da carteira. O que importa nessa carteira? Por que ela caminha tão bem? Porque o que importa é a alocação estrutural. Tá? O que importa é você saber movimentar a carteira de acordo com as classes de ativos que você tem. Então, esse é o ponto X da questão. Não é você querer saber se o ativo A ou B é recomendação de compra. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem. Depois da vinheta a gente já começa. Eu ainda tenho que passar mais alguns recados iniciais, que é o seguinte: essa série ela sempre é da seguinte forma: eu primeiro passo algumas notícias sobre a carteira, depois a gente passa para uma planilha e essa planilha está disponível para quem é assinante do Dica de Hoje Ações. Tá? Ou do combo Ações Mais FIIs, que inclui o Dica Ações. Então, as listas dos nossos produtos estão aqui embaixo, em dicadehoje7.com/produtos. De qualquer forma, vocês vão ver como é interessante essa série aqui. E o principal, né? Talvez a frase que descreva essa série é: investir precisa ser monótono como ver a grama crescer. E é isso que acontece mês a mês. Vocês vão ver que a nossa carteira de R$100 mil bateu esse mês quase 500 mil, 498 mil. E você vai ver que quase a metade disso veio de valorização de ativos ou dividendos. Tá? Então vamos passar aqui para o que aconteceu dentro das nossas carteiras. Tá? Eu acho que o principal ponto aqui que aconteceu nesse último mês e que é importante da gente falar é a sexta emissão de cotas do ALZR11, porque é uma carteira que tem FIIs, ações, renda fixa e exterior. Então esse talvez seja o ponto alto. Então a ALZR11 fez uma emissão, né, em que os cotistas, eles têm a condição de fazer a subscrição da preferência. Quando vocês virem o vídeo, já vai ter encerrado o direito de preferência, que foi dia 22 de maio de 2023. Tá? Quem porventura subscrever a preferência vai ter direito a subscrever também as sobras, tá? Até o dia 30 de maio na B3, que é dentro da tua corretora. Só que quem não faz parte do ALZR11 ou quem esqueceu, pode ainda fazer a subscrição no período junto com todo mundo. Só que aqui, se tiver excesso de demanda, pode ratear, né? Então o fundo ele quer captar 248 milhões de reais, se eu não me engano. 248,8 milhões. Esse número pode ser aumentado em 25%. Então ele pode ir até, enfim, 310 milhões, se eu não errei a conta aqui. Tá? E o porquê que ele quer garantir esse dinheiro? Porque ele quer alocar nesses imóveis aqui, principalmente imóvel 1, 2 e 3, que é o que está no estudo de viabilidade dele. Todos eles estão em São Paulo.
2 de renda urbana, 1 de data center. Isso significa que o fundo vai conseguir diversificar mais. Hoje ele está muito em edifícios corporativos, ele vai acabar diversificando um pouco mais. Tá? Prazos de locação grandes, como é a questão do fundo, precisa alocar em contratos atípicos no mínimo de 5 anos, isso faz parte do regulamento do fundo, e a gente vê aqui cap rate entre 9% e 10% ao ano. Tá? Inclusive, o relatório dessa semana de fundos imobiliários do Dica de hoje foi sobre o ALZR11. Então, a gente vai fazer a subscrição aqui, por quê? Porque a gente tem a capacidade de comprar um fundo que está R$ 111, R$ 112 reais por R$ 106,90. Tá? Então, por causa disso, porque eu não quero deixar dinheiro na mesa, eu não quero deixar R$ 5 reais por cota na mesa, que a gente vai ver aqui que a gente vai conseguir subscrever umas 30 e poucas cotas, eu deixaria 170, 180 reais na mesa, não faz muito o meu jeito deixar dinheiro na mesa. Tá? Então a gente vai acabar subscrevendo aqui. Vale a pena quem for assinante de FIIs ler o relatório do final de semana. Bom, vamos agora passar para as empresas que acabaram muitas delas divulgando dividendos. E aí eu posso passar rápido. A Alupar, primeiro, a gente vê aqui que no final do primeiro trimestre chegou a anunciar agora e aprovou 36 milhões em dividendos, o que significa 12 centavos por ação. Tá? Além disso, Klabin também avisa aos acionistas 389 milhões, o que significa 7 centavos por ação aqui, afinal a gente comprou para essa carteira KLBN4. Quem tem KLBN11 são 35 centavos por ação, afinal aqui são 5 ações, um é 5 vezes o outro. Tá? A Petrobras, na verdade, aqui a Petrobras ela aprovou agora R$ 1,89 de dividendos com relação a esse trimestre agora, primeiro trimestre de 2023. Só que ela aprovou em relação ao ano passado R$ 2,74. E ela dividiu da seguinte forma: R$ 1,42 foi pago no dia 19 de maio. Tá? 0,91 vai ser pago dia 16 de junho e 0,51 vai ser pago dia 27 de dezembro. Só que esses valores são corrigidos pela Selic. Então, 1,42 daquele dia já virou 1,44. Tá? Eu não coloquei esses valores aqui porque eles são tributados. Na tabela eu só estou usando esse valor de cima. Então, na verdade, a gente vai ter recebido até mais valor, mas daria um trabalho chato da gente fazer esse rendimento tributado de cada uma delas. Vamos só desse valor aqui, afinal a carteira é fictícia mesmo. O que importa não é mostrar que ganhou, é mostrar como você deve gerir uma carteira de investimentos. E por fim aqui, Banco do Brasil. A gente vê aqui dividendos de 12 centavos, juros complementar, né, juros sobre capital próprio complementar, 65 centavos. As ações ficam ex no dia 2 de junho e os valores serão pagos dia 12 de junho de 2023. Então, essas são as novidades sobre dividendos da carteira. Vocês viram que foram muitas. Claro que tiveram outras notícias. Eu dei preferência pela subscrição do ALZR e pela os dividendos aqui. Então a gente passa agora para a nossa planilha para a gente dar uma olhada naquilo que eu considero mais importante, né? Que é essa parte daqui, esses percentuais. A nossa planilha, nesse momento, ela precisa ter uma alocação de 60% em ações, 21% em FIIs, 13% em renda fixa e 6% em internacional. Antes de fazer as alocações, a gente estava precisando alocar em renda fixa e fundos imobiliários. Tá? Então, antes de fazer as alocações que eu fiz nesse relatório, estava em 20,65 aqui, em 12,50 e pouco aqui. Então, a gente alocou em renda fixa e alocou em FIIs. Agora, você vê que já ficou aqui um pouco mais para baixo ações. Mesmo tendo subido bastante aqui algumas ações, a Direcional, a Alupar, a Klabin saiu aqui de 3,67 para 4,44.
assim como Randon também. Petrobras caiu, mas ela distribuiu um dividendo gordo, né, que saiu aí do preço da cota. Se a gente incluir o dividendo nesse valor aqui, talvez esteja até subindo. E quem caiu aqui? Quem caiu foi Vale, única e exclusivamente Vale. Só que fundos imobiliários também tiveram alta, se a gente olhar aqui, principalmente esses três. A LZR teve queda por causa da emissão de cotas, né? O QQQ aqui no exterior também teve alta. Se a gente olhar aqui, a renda fixa também teve uma alta forte. Esse aqui não teve uma alta tão forte porque pagou renda. Então você vê que os ativos que não pagaram renda, que não pagaram renda ou que não tiveram nenhuma questão aí societária, eles acabaram crescendo bem em qualquer uma das classes. Tá? E ações cresceu um pouco mais, mas ficou ali um pouco abaixo. Dessa vez a gente não investiu em ações. E uma coisa aqui que é interessante da gente ver é que o valor, a gente vê que chegou em 498 mil reais. Né? A gente vê que o Ibovespa cresceu 7,12% e a carteira sem os aportes, só a rentabilidade deu 6,77%. Tá? E então significa que mesmo tendo 40% da carteira sem ser Ibovespa ou sem ser ações, a gente conseguiu surfar essa alta de 7% da bolsa também. E isso acontece com frequência. Só que nas quedas a gente cai menos. Então a gente consegue crescer ao longo do tempo. Tá? É só você olhar aqui. Os rendimentos totais da carteira, ó, 229 mil reais nesse momento. Você vai ver aqui, ó, que a bolsa já teve em 113 mil e os rendimentos tinham sido só 205 mil. Vai ver aqui que a bolsa estava em 114, ó, e os rendimentos eram 105 mil. O que é rendimento? Dividendo recebido, mais juros sobre capital próprio recebido, mais valorização de ação. Então você vai ver que lá atrás a gente já teve 110 mil, por exemplo. Aqui 112 mil era 148 mil reais. Então a carteira ela anda bem ao longo do tempo. Inclusive aqui a gente tem um gráfico que não está atualizado, vai até março de 2023. Ainda teria que subir mais 2 meses aqui, né? Então ele está aqui, iria chegar perto do 500 mil aqui e o Ibovespa subiria um pouquinho para 110 mil. A gente vê aqui, né? O Ibovespa andando um pouquinho para cima e o nosso patrimônio subindo muitíssimo porque a gente tem uma boa alocação de recursos. Esse aqui é o grande ponto, uma boa alocação de recursos. Aqui a gente tem os rendimentos, a gente recebeu nesse mês 1.584 de Alupar, 557 de Klabin, 1.647 de Petrobras, além dos fundos imobiliários, além do QQQ que pagou no dia 28 de abril, a nossa anterior tinha sido dia 26 de abril, e além disso o título cupom de juros de 15 de maio aqui, R$218. Então a gente teve 4.993. Se a gente olhar aqui, ó, a gente pode colocar mais um mês na nossa carteira. Vocês vão ver que a gente teve rendimentos de 43 mil reais de dividendos nos últimos 12 meses e esse número tem se mantido constante aí ao longo do tempo, ao longo desses últimos meses aqui, sempre se mantido nessa faixa de 43 mil. O que é importante a gente ver? 43 mil dividido numa carteira de 498 mil, ó, são 8,63% de dividendos ao ano aqui, né? E se a gente pegar aqui o rendimento total, a gente já tem aqui o de maio, né? 4.993. A meta para esse ano é conseguir 8 meses acima de 2.000. Já conseguimos janeiro, já conseguimos março, já conseguimos maio. Fevereiro e abril a gente não conseguiu. Vamos ver se a gente consegue tirar esse problema aí dos meses pares, né? Os meses pares a gente não tem conseguido. Só que aqui a gente já consegue ter uma ideia, né? Então quer dizer, a gente já tem aqui 12 de junho a 445 mais 98 reais, né? A gente tem aqui 16 de junho da Petrobras 1.049, então a gente já tem aqui uns 1.500 a 1.600 reais. E além disso, os fundos imobiliários juntos, eles têm pago uns 900 reais.
Sendo que no próximo mês ainda não vai aumentar, mas depois já deve aumentar porque a gente está subscrevendo a LZR. Então aqui dá 967. Então já tem mais ou menos ali captado uns R$ 2.400, R$ 2.500 para o mês que vem, a não ser que aconteça alguma coisa diferente, alguma ação, alguma empresa postergue por qualquer motivo, uma Petrobras, um Banco do Brasil, difícil isso acontecer. Muito provavelmente para o mês que vem a gente já está garantido aí de conseguir mais um mês e seu quarto mês em 6. Tá? Quais são as empresas, quais são os ativos que a gente comprou? Primeiro, a gente repôs um pouco de Tesouro Selic. Olha só que interessante, né? A gente vendeu em março Tesouro Selic 0,6. A gente vendeu R$ 7.700 de Tesouro Selic. E a gente comprou o quê? A gente comprou Klabin a 3,60, hoje está 4,40. A gente comprou Randon a 7,11, agora já está 8,90, né, que a gente viu. A Alupar a 26,60 e agora está 28 e pouco, ela distribuiu em 44 de dividendo, mais 0,12 agora. Né? Então é quase que de 24 alto, 25 para 28. Petrobras a gente comprou 23, pagou 2,70 de dividendo que já saiu do preço da ação e agora está 25. Itaúsa 7,90, hoje está 8,90. Então foi um trade, entre aspas, maravilhoso. Mas por que a gente fez isso? Porque nesse momento aqui pedia ações e renda fixa estava alto. Aí agora estava acontecendo o contrário, ações estava alta e renda fixa estava baixa. Então a gente começa a aportar de novo em fundos imobiliários e renda fixa. Por quê? Porque a gente tem que recompor aquele tamanho de renda fixa para quando tiver de novo outra oportunidade em ações. Então, é fazer isso o tempo inteiro, tá? É fazer isso o tempo todo e você consegue chegar num resultado bem interessante. Tá? Vocês vão ver aqui que as nossas ações, elas praticamente todas têm a mesma quantidade de valor. Todas elas estão entre 30 e 40 mil reais, tirando o Ser Educacional, que eu parei de aportar porque ela não distribui dividendo desde novembro de 2021, Saraiva, que foi para recuperação judicial. Tá? Antes de mais nada, é importante que a empresa pague dividendo e que ela não esteja em recuperação judicial, e acho que isso qualquer pessoa que olhe pelo menos o extrato dela de conta consegue fazer. Então, jeito bem simples de você analisar empresas, de você conseguir gerar uma boa carteira. Enfim, pode parecer complicado esse tipo de gestão, mas ele funciona bem. E vocês viram no vídeo da quarta passada que às vezes esses eventos combinados eles funcionam melhor do que um único sozinho, né? As pessoas elas ficam querendo adivinhar qual é o melhor ativo, quando às vezes o melhor é uma combinação de 2 ou de 3 ou de 4 ou uma carteira toda, como vocês conseguem ver aqui. Por que eu estou falando isso? Porque todas as segundas-feiras, às 6 horas, eu, junto com a Carol, a gente faz um fechamento de mercado que a gente fala bastante sobre ativos, mas também fala sobre alocação estruturada. O programa exatamente de alocação estruturada é com a Carol, que ela é especialista nisso, porque ela também é consultora CVM, além de analista CNPI, e esse vai ao ar toda sexta-feira ao meio-dia. Chama Almoço com a Carol. E a gente consegue ver ali uns resultados espetaculares. Então não perca, toda segunda-feira às 18 horas, o nosso fechamento de mercado, e não perca toda sexta-feira, meio-dia, Almoço com a Carol. Abraços, bons investimentos, até a próxima. E aprenderam aqui na planilha como construir leva tempo, mas acontece. Abraços e até mais. Tchau, tchau.